Alô galera da física, chegando com mais uma videoaula para você. Bom, então até o momento nós já vimos cinemática, velocidade média, aceleração média, MRU e MRUV. Então, a partir de agora nós vamos iniciar a dinâmica, tá bom? Então, com a dinâmica vamos ter que ter a preocupação com as causas do movimento, tá certo? Então, até o momento, nós não nos preocupamos com as causas do movimento. Mas, a partir de agora, sim, vamos ter que nos preocupar para que a gente possa estar entendendo como ocorre exatamente a dinâmica, tá bom? Então, com a dinâmica, há a preocupação com as causas do movimento. Então vamos iniciar com, olha só, nosso primeiro tema aqui, ó, força. Então a gente pode se perguntar, para que serve uma força? Nós usamos uma força para quê? Bom, aí agora nós temos que entender o seguinte, por exemplo, a força ela pode ser utilizada para equilibrar um objeto qualquer, né? Se você bota um objeto em algum lugar, tem que ter uma força para que aquele objeto ele seja equilibrado, né? Por exemplo, nós podemos ter uma força para deformar um corpo. Por exemplo, se eu pego o meu piloto aqui, ó, e coloco uma força sobre isso aqui, ó, então eu vou deformar esse objeto, essa matéria, através de uma força. Eu posso utilizar também uma força para acelerar, né? Como nós já vimos. Então, acelerar, ele pode ser para ganhar velocidade ou perder velocidade, ou também aquela questão também das curvas, não é isso? Então nós podemos utilizar a força, tá bom? Então, podemos utilizar para equilibrar, deformar e para acelerar, tá certo? Então, raramente um corpo ele está sujeito à ação de uma única força, tá bom? Na maioria das vezes, o corpo ele está sob a ação de várias forças, tá bom? Então, por exemplo, a gente pega aqui, então diante disso a gente pode entender a força resultante. Então vamos ver aqui, por exemplo, ó, força, ó, resultante, força resultante. Então o que a gente pode entender sobre essa questão da força resultante, que nós vamos colocar aqui, ó, força resultante é igual, por exemplo, ó, F1 mais F2, que nós vamos colocar aí, ó, são grandezas vetoriais, tá bom? Lembrando que nesse momento nós estamos aqui passando o assunto, mas lá na nosso momento através do Google Meet, nas nossas aulas online, aí nós vamos justamente desenvolvendo mais o conteúdo, dando aqui apenas uma complementação daquilo que a gente vê lá no Google Meet, tá certo? E também das atividades através do Google Forms e também do Google Sala de Aula. Então, por exemplo, ó, se eu tenho aqui a força resultante, o que é que vai acontecer? Então eu posso ter aqui um exemplo, ó, duas forças. Essas duas forças, elas estão na mesma direção, tá certo? Por exemplo, se eu coloco aqui, ó, 10 newtons mais 20 newtons, como elas estão na mesma direção e no mesmo sentido, o que é que acontece com essa força? Eu vou dizer que a força resultante disso aqui vai ser F1 mais F2, que aí nós vamos ter exatamente uma força resultante de 30 newtons, porque 10 mais 20, 30, tá bom? Isso acontece por quê? Porque elas estão na mesma direção, tá bom? E no mesmo sentido. Agora, vamos imaginar o seguinte, nós que tenhamos uma força em sentidos opostos. Aí eu coloco aqui essa de 10 newtons e essa aqui de 20. Aí, observe que elas estão na mesma direção, né? A direção aí da reta, que é a horizontal. Mas elas estão em sentidos opostos, tá bom?
Ó, uma tá para cá e outra para cá. Então é como se estivéssemos aqui colocando sentidos opostos. Então, quando elas estão no mesmo sentido, a gente soma. Mas quando elas estão em sentidos opostos, aí nós vamos fazer exatamente uma subtração. Então vai ser 20 menos 10, que vai ser exatamente, ó, 10 newtons, que vai ser a força resultante, tá bom? Então o que é que a gente pode imaginar? No mesmo sentido, essas forças somam. Pode ser 2, 3, 4, 5, tanto que for. Em sentidos opostos, aí nós vamos fazer exatamente uma subtração dessas forças e encontrarmos aí a força resultante, tá bom? Então agora nós vamos ver classes de uma força, que aí nós podemos encontrar o seguinte, olha, observe aqui, ó, eu tenho aqui, olha, a força de contato. Por exemplo, ó, eu posso colocar aqui, por exemplo, a gente sempre coloca esse exemplo porque ele é bem simples, prático, para que a gente possa estar desenhando. Então vamos imaginar o seguinte, eu tenho aqui uma mesa, qualquer, né, uma base qualquer, e sobre essa base eu coloco aí um bloco, tá bom? Então o que é que vai acontecer? Esse bloco, ele vai estar tendo contato com esta mesa, com essa superfície. Então aí, por isso que nós dizemos que é uma força de contato, tá bom? Lembrando que nós temos aqui, olha, N, que é a normal, porque o peso ele sempre é para baixo e a normal para cima. Mas o que é que nós temos que entender nesse momento é que a força de contato, o bloco está sobre uma superfície, né? Então ele está tendo contato com ela. Então é uma força de contato. Claro, por exemplo, isso aqui é um conceito básico, simples, que nós utilizamos aí no nosso dia a dia, tá bom? A gente só está aqui sistematizando, levando tudo isso do nosso dia a dia para a física, para que a gente possa de fato estar compreendendo alguns fenômenos futuros, tá bom? Então, além dessa força de contato, existe também a força de campo. Por exemplo, ó, se a gente observar aqui um exemplo entre o Sol e a Terra, tá certo? Nós sabemos que o planeta Terra é muito grande, tá bom? Então, assim, como há uma quantidade muito grande de massa, então ocorre essa força, né, gravitacional, esse campo entre esses dois corpos, né? Por exemplo, se você chega aqui agora e solta uma caneta aqui, ó, esse piloto, ele vai cair. Por que ele vai cair? Porque existe a força de gravidade, essa força de campo que a gente não vê. A gente sabe que ela existe, mas não é palpável, ninguém vê essa força, tá bom? Mas a gente sabe que ela existe. Então se eu pegar esse piloto aqui e soltar, ele vai descer exatamente a aceleração da gravidade, né? Ou seja, 9,8 metros por segundo ao quadrado, que se aproxima aí para 10 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Então existe sim essa força que não é perceptível, mas nós sabemos que ela existe, que é uma força de campo, tá certo? Então a gente observa também a questão da quantidade de massa. Então se você observar o sistema solar, você vai ver que existe lá cada planeta no seu devido lugar, está em órbita, né? Mesmo porque justamente por isso que existe esse campo, essa força aí de campo. Então, para ter essa força de campo aí, nesse caso, é preciso que pelo menos deve ter uma massa muito grande, tá certo? Para que se forme essa força aí, principalmente com relação à questão aí do sistema solar. Mas a parte simples que a gente pode estar trazendo é exatamente isso aqui, ó. Qualquer coisa que caia está aí sujeito à ação da gravidade, que é esse campo que existe, mas nós não podemos pegar, mas nós sabemos que ele existe, tá bom? Vamos ver agora a força externa e força interna, tá bom? Por exemplo, ó, eu coloco aqui uma superfície qualquer e sobre ela eu estou colocando um bloco. Automaticamente, o que é que acontece? A mesa ela vai oferecer uma força
contrária ao bloco, que é o peso dele, que é a força normal. Então, a força que a mesa exerce sobre o bloco é a força externa. Por quê? Porque essa força surgiu a partir do momento que eu coloquei o bloco sobre ela, ou sobre ele, no caso a mesa, né, sobre ela. Então, se eu tenho aqui essa superfície e eu coloco um bloco sobre ela, vai aparecer aqui uma força externa que vai segurar o bloco, né? Porque se não existisse essa força, por exemplo, ele ia cair. E se você colocar um objeto muito pesado, ou melhor, com a quantidade de massa muito grande, que ele não tenha condições de suportar, logicamente vai quebrar, tá bom? Mas de toda sorte, se eu estou colocando aqui esse bloco sobre essa superfície e tá aqui, ó, o conjunto todo, então é porque está gerando essa força, a superfície sobre o bloco para segurá-lo. Então aí é uma reação ao peso, então tem aí uma força externa, tá bom? Então observe, mas se em analisar, mas assim, a gente pode analisar, por exemplo, o conjunto, né? A superfície e o bloco. O que é que vai acontecer? E levando em conta aí a força que o bloco exerce sobre a mesa, a força que a mesa exerce sobre o bloco, como eu já havia dito, é exatamente a força externa, tá bom? Agora, vamos dar um exemplo aqui bem simples, né, que a gente pode estar entendendo isso em qualquer situação. Eu vou colocar aqui o exemplo do piloto, mas pode ser em qualquer situação, tá bom? Por exemplo, ó, um átomo. Vamos imaginar que eu tenho esse piloto, ele é formado de matéria, né? Matéria é tudo aquilo que tem massa, ocupa lugar no espaço. Agora assim, ó, um átomo. A força que os átomos ou que os outros átomos exercem sobre ele é a força externa. Observe, eu estou pegando aqui, ó, por exemplo, ó, vamos desenhar aqui para ver se a gente consegue entender melhor. Ó, eu estou desenhando aqui, vamos imaginar que aqui é meu piloto, tá bom? E, logicamente, vamos pegar aqui a sua constituição, que é matéria, né? Formando de moléculas, os átomos. Então, se eu pegar um átomo aqui qualquer, por exemplo, esse aqui, logicamente, existe uma força sobre este átomo, dos outros causando sobre ele, para que forme esse corpo. Então, não é apenas um átomo que vai formar esse piloto. Uma junção, várias, né? Então, os outros estão exercendo uma força sobre ele. Observe que eu estou pegando apenas um átomo isolado, tá bom? Entendeu? Então, os outros estão pressionando ele. Então, essa força, ela é externa, tá certo? Agora, o conjunto todo, né? Então, temos aí, no conjunto todo, teremos então o quê? Forças internas. Por quê? Porque é o que vai formar exatamente o piloto, né? Como um todo. Então, se eu pegar um átomo aqui, ó, se eu pegar um átomo isoladamente, os outros estão pressionando, então tem a força externa, tá bom? Mas se eu pegar o conjunto como um todo, eu já vou ter uma força interna. Por que uma força interna? Porque é exatamente esse conjunto aqui de forças, de átomos, né, os átomos interligados, que está formando o todo. Então não é algo isolado que está sendo pressionado, é um conjunto todo. Então eu tenho aí exatamente a força interna, tá bom? E a gente vai discutindo isso aí mais detalhadamente lá no nosso Google Meet, através das nossas aulas online.